Vem cá, você sabe realmente as principais causas de hemorragia digestiva alta de pacientes que chegam no departamento de emergência? Eu sou Daniel Lima e estou aqui não como professor, mas como médico que atua no departamento de emergência ativamente desde 2005. Nessa aula eu vou destacar as principais causas de hemorragia digestiva alta. Fica comigo aqui nos próximos minutos, pega papel e caneta que nós vamos explorar esse importante tema aqui de aplicação na prática nos atendimentos de emergência. Já vou começar aqui com um caso real do plantão. Um paciente do sexo masculino de 54 anos estava internado lá na enfermaria da ortopedia. Esse paciente ele teve episódio de hemorragia digestiva alta com instabilidade hemodinâmica e aí ele foi levado para nossa sala vermelha pelo time de resposta rápida. Com essa instabilidade hemodinâmica, iniciamos a abordagem inicial para ele de reposição volêmica, os cuidados iniciais de estabilização desse paciente. No final dessa aula, eu vou voltar com esse caso do plantão para te mostrar qual foi, neste caso, a causa da hemorragia digestiva desse paciente lá internado na enfermaria da ortopedia. Bom, eu trago aqui algumas sinapses iniciais da hemorragia digestiva alta, que é uma causa comum de pacientes lá no departamento de emergência e que também se relaciona com significante morbidade e mortalidade. Inclusive, é observado que a predominância de pacientes com HDA são pacientes do sexo masculino, aumentando a possibilidade com o avanço da idade. Ou seja, quanto maior a idade, maior riscos associados de hemorragia digestiva alta, que pode ser identificado na avaliação clínica inicial pela presença de quê? Hematemes. Daniel, hematemes, lembra aí de novo o que é? Hematemes, lembra lá, é aquele sangue no vômito do paciente. A presença de sangue no vômito. Além disso, a hematemes pode ser caracterizada por aquele vômito ali em borra de café. Já a melena é justamente a presença daquele sangue lá da hemorragia digestiva alta nas fezes. E você vai ter as fezes ali escurecidas, que podem ter, inclusive, até um odor fétido. E aí tem um detalhe aqui, muito importante, presta atenção. Qual é, então, o marco diferencial, digamos até anatômico, entre hemorragia digestiva alta da hemorragia digestiva baixa? Olha, um ponto aqui marcante, aqui anatômico, é que a hemorragia digestiva alta, ela é acima do ângulo de Treitz. Já a baixa, quando você tiver uma hemorragia após o ângulo de Treitz. Então é dessa maneira que nós então definimos entre uma e outra. E nessa aula aqui eu vou destacar para você as 5 principais causas de hemorragia digestiva alta, para que você tenha consciência no teu plantão de pensar nessas principais causas e direcionar as medidas iniciais para o teu melhor atendimento. Então acompanha comigo aqui a primeira causa, que vai ser a mais comum, turma, que é a doença ulcerosa gastroduodenal, a doença ulcerosa péptica, que podemos identificar na endoscopia. Veja, aqui volta de 9 horas, você observa uma lesão ulcerada com fibrina ali na sua base. É aqui uma lesão profunda, veja. E aqui no cantinho, tá vendo? Tem um pontinho preto. Esse pontinho preto aqui indica que houve um sangramento. É ali um coágulozinho. E na endoscopia pode ser visto sangramento ativo, pode ser visto um vaso ali visível. Olha o risco grande de sangramento associado, como pode ver também ali o coágulo. E um detalhe importante que você tem que saber aqui, que eu acho interessante, é os fatores de riscos para doença ulcerosa péptica, para úlcera na região gástrica e na região duodenal. Então vamos lá, primeiro fator de risco: infecção por H. pylori, um bacilo negativo muito comum no dia a dia, de transmissão orofecal e responsável por muitas das afecções gástricas é a infecção por H. pylori. Risco
para a doença ulcerosa gastroduodenal. Outro fator de risco, uso dos AINES, anti-inflamatórios, de maneira abusiva, de maneira frequente, não orientada, pode levar também à úlcera gástrica, à úlcera também duodenal. Outro fator de risco aqui é o estresse, mas calma, não estou falando aqui do estresse psicológico, do estresse mental. Inclusive é muito comum, fica meio aquilo de dito popular, sabe? Eu estou muito estressado, eu estou com a dor na úlcera. Não há sustentação científica de relação do estresse psicológico, mental, com alguma doença aqui, com a doença ulcerosa péptica. Aqui eu estou falando do estresse fisiológico. Estresse fisiológico, entenda, é aquele paciente que está na terapia intensiva com um quadro de sepse, é um paciente politraumatizado grave, ou seja, é um estresse fisiológico que leva a má perfusão, leva a dano da mucosa gastroduodenal e que pode, portanto, ser uma porta de possibilidade de uma doença ulcerosa. Um outro fator de risco aqui é a hiperacidez. Então, esses são os principais fatores de risco para o desenvolvimento da doença ulcerosa, que é a mais comum, a doença ulcerosa mais comum, a causa mais prevalente de hemorragia digestiva alta. Beleza? Vamos então para a segunda principal causa, a esofagite. Talvez já chamou a atenção aqui essa imagem. Isso aqui é uma endoscopia. Olha essa visão do esôfago. Isso aqui é uma esofagite grave. E esofagite já nos faz pensar em quê? Em doença do refluxo gastroesofágico. Mas um detalhe aqui, que muitas das vezes, e esse trabalho mostra que esses sangramentos que levam à hemorragia digestiva alta, que caracteriza mais por hematema de maneira mais prevalente, ainda bem que eles têm melhor prognóstico, ou seja, menor tempo de internação, menor mortalidade, menores complicações associadas quando a hemorragia digestiva ela vem então da esofagite. Está aí, segundo causa mais comum de hemorragia digestiva alta no teu paciente lá no departamento de emergência. E obviamente que a esofagite ela pode ser causada também por uso indevido de algumas substâncias, de uso intencional, substâncias que podem causar lesões da mucosa do esôfago, o tecido ali escamoso, epitelizado desse esôfago. Vamos para a terceira causa aqui que eu destaco, gastrite e duodenite. A ite aqui já indica que eu tenho um processo inflamatório este, que pode ser identificado macroscopicamente na endoscopia, como também no anátomo patológico da histologia, identificando ali células inflamatórias. Quando não tem o reconhecimento de inflamação, então eu vou falar a respeito então de uma gastropatia ou duodenopatia, que pode sim ser associado ali à hemorragia digestiva. E aqui, o cenário clínico mais comumente observado é naquele doente que faz uso de anticoagulante e que são sangramentos ali autolimitados, sem grandes repercussões daquela hemorragia digestiva alta desses pacientes. Está aí a terceira causa de hemorragia digestiva. Vamos então agora conhecer a quarta causa mais prevalente que eu trago aqui para você, compartilhando contigo, e é uma causa muito importante, muito conhecida do nosso meio e que também é um temor. Uma das minhas residências foi em cirurgia de transplante de fígado e acompanhando esses pacientes no pré-transplante, nós sabemos que boa parte dos pacientes que estão em fila de transplante hepático acabam tendo desfechos desfavoráveis por hemorragia digestiva. E aqui, não só no paciente que tem a cirrose, a hepatopatia terminal crônica, como também o paciente não cirrótico que leva a varizes esofágicas aqui em destaque. Então, qual seria aqui, Daniel, uma causa não cirrótica que leve a aumento da pressão portal, a hipertensão portal, extossomose, trombose mesentérica também pode estar causando. Então nós temos causas cirróticas e não cirróticas, com destaque a varizes esofágicas. Olha aqui a imagem mostrando aqui claramente as varizes de esôfago.
que pode ter também varizes lá do fundo gástrico e que leva também, que pode levar também à hemorragia digestiva. Agora um detalhe aqui importante, tá? Apesar desse doente com hipertensão portal e varizes de esôfago, nós temos que sempre pensar na possibilidade de outras causas de hemorragia digestiva nesse doente. Esse estudo mostrou que 40% dos pacientes nesse cenário tem a fonte e a causa da hemorragia não provocada pela varize de esôfago, e sim ali pela doença ulcerosa péptica e pelas outras causas que eu estou aqui apresentando para vocês. Então fica aí a importância de entender desses pacientes as varizes esofágicas. E antes de passar para a quinta e última causa comum de hemorragia digestiva alta, eu quero te convidar a te inscrever aqui no meu canal bem rápido e você receber notificação quando tiver um conteúdo, mais uma aula nova aqui para você. E faz o seguinte, tá achando bacana essa aula? Curte esse vídeo, compartilha, faz o teu comentário, teu feedback, manda a tua pergunta, a tua dúvida. Isso é importante para poder interagir e saber que está valendo a pena esse projeto de dedicação, compartilhando aqui conteúdo exclusivo e gratuito aqui no canal do YouTube. Então conto aí com a tua presença e tua participação aqui junto, interagindo comigo e com todo esse conteúdo. Vamos então agora para a quinta causa mais comum de hemorragia digestiva. Turma, a quinta causa são as lesões vasculares, as anomalias vasculares. As três principais são essas: angiodisplasias, a lesão de Diafoulot. A lesão de Diafoulot era uma alteração vascular na submucosa e que ela causa sangramento geralmente ali lá no fundo gástrico, na transição esôfago-gástrica. Não tem relação com úlcera. Então é lá um sangramento, você vê lá, tem um vaso com sangramento e na porção proximal do estômago. Aqui também a ectasia vascular antral, uma gastrite associada lá no antro, e ectasia de dilatação vascular. E aí tem esse aspecto aqui, ó. Você já ouviu falar de estômago em melancia? Tá ali na região do antro, você vê essas dilatações vasculares e dá esse aspecto aqui de melancia. São causas ali raras, mas documentadas e causas prevalentes ali dentro desse cenário de hemorragia digestiva alta. Vamos voltar então lá para o nosso caso lá do plantão. Lembra? 54 anos, estava internado, teve intercorrência hemorragia digestiva alta com repercussão hemodinâmica. Foi lá para a sala vermelha, fizemos a estabilização e precocemente foi realizado a endoscopia digestiva alta. Acompanhei a endoscopia com um colega e o achado endoscópico foi uma lesão, uma anomalia vascular inespecífica e que foi controlada com clampeamento, usando o clipe, fazendo então a hemostasia daquele vaso. Tinha lá o vaso visível e com sangramento ativo. A endoscopia, boa parte dos procedimentos das vezes, vai conseguir controlar fazendo os métodos hemostáticos e controlando assim esse sangramento que pode sim ameaçar a vida do paciente. Então aqui mais um conteúdo para o teu aprendizado e você então incorporar e aplicar no teu plantão, no teu dia a dia na emergência. O convite de sempre é o Bora Salvar. Tchau, tchau, até o próximo conteúdo.